Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia? De filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Giro NetoCast. Melão a preço de carro. Conheça o luxuoso mercado de frutas no Japão. Fonte: HuffPost Brasil. A expressão a preço de banana para dizer que um item está barato não faria o menor sentido no Japão. Por lá, frutas perfeitas podem ser leiloadas e alcançarem preços exorbitantes, e, ainda assim, continuarão sendo consumidas. No Japão, existe um mercado luxuoso de frutas que movimenta fortunas todos os anos. Em vez de estarem em feiras nas ruas, entre caixotes de madeira robustos, elas são vendidas em lojas de shopping, embaladas cuidadosamente em caixinhas de presentes,
expostas como se fossem joias. O que, para os japoneses, elas de fato são. Vistas como presentes, as frutas têm um valor social e sentimental no Japão. O mesmo país que tem uma tradição de dar presentes como forma de agradecimento também tem uma antiga cultura de cultivar frutas especiais e com sabores incríveis. O resultado disso são frutas que são vendidas por preços bastante salgados. Em 2016, por exemplo, um melão Hokkaido Premium foi vendido pela bagatela de 3 milhões de ienes, ou cerca de 27 mil dólares. Na conversão de hoje, esse único melão custaria cerca de 100 mil reais. Frutas são tratadas de forma diferente na cultura asiática, especialmente na cultura japonesa, explicou Soyeon Shin, reitora da Escola de Ecologia Humana na University of Wisconsin Madison, a CNN. Não é apenas parte da dieta, mas, talvez mais importante, a fruta é considerada um item de luxo e tem um papel importante no elaborado ritual japonês de dar presentes. Nessas lojas, que mais se parecem finas joalherias, podem-se encontrar maçãs por cerca de R$60, uma caixinha com 12 morangos pelo equivalente a R$200, ou sortido de frutas perfeitas embaladas em caixinhas adoráveis. Já o rei das frutas, o melão pode ser vendido por cerca de R$500 cada unidade. Mas, você deve pensar, como as pessoas pagam esses preços nestas frutas? Bom, não é qualquer fruta. As melancias, que também são vendidas em formatos de coração ou quadrada, melões, uvas, cerejas, maçãs e outras são as frutas mais próximas à perfeição que existem. Chamadas de hashiri, as frutas recebem atenção especial e são cultivadas por métodos rigorosos, além de selecionar apenas as melhores sementes. Os frutos são cultivados em ambiente controlado e até a pureza da água é inspecionada. O resultado disso é um fruto sem qualquer defeito. Os melões, que são uma das especialidades da agricultura japonesa, são cobertos por chapéu de lona para que cresçam bem redondinhos. Já para os morangos perfeitos, é um pouco mais complicado. É difícil conseguir o formato correto de morangos. Eles podem se tornar redondos que nem globos, disse o agricultor japonês Okuda Nishio à CNN. Levou mais de 15 anos para alcançar o nível de perfeição. Os morangos de Nishio levam cerca de 45 dias para crescer em sua fazenda. Eu não posso te dizer exatamente os métodos porque outros vão seguir, explicou, guardando o segredo de sua plantação. Seus morangos, do tamanho de uma bola de tênis, são produzidos em pequenas quantidades por ano e normalmente custam 500 mil ienes, ou cerca de 4,3 mil dólares, ou cerca de 16 mil reais. Giro NetoCast. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Giro NetoCast. Como identificar os sabotadores da sua vida, mesmo se estiverem camuflados? Fonte: é o país. Ter a capacidade de identificar e administrar os sabotadores que nos cercam é uma das chaves mais importantes para nos sentirmos melhor conosco. O neurologista Juan Fueyo sugere em seu livro Te Dirán que és impossível, Planeta, 2019, em espanhol, algo como Te Dirão que é impossível, as chaves para ter sucesso no que fazemos. Entre outras coisas, ele fala da importância de sabermos nos cercar de ambientes onde possamos crescer. Baseia-se nas biografias de pessoas bem-sucedidas como cientistas, escritores e empresários, e também em sua própria vida. Não é para menos, foi uma eminência mundial no campo da medicina.
Esse asturiano e sua esposa, Candelária Gomes Manzano, trabalham no Centro Oncológico MD Anderson da Universidade do Texas. Em 2003, desenvolveram um vírus modificado, ainda um ensaio clínico, para combater um dos cânceres cerebrais mais agressivos. Fueyo reconhece que ao longo de sua vida teve que ignorar muitas vezes quem lhe dizia que era impossível fazer o que ele imaginava. Sabotador é uma palavra drástica, observa Fueyo. Às vezes é difícil imaginar que um amigo ou um familiar possa ser um sabotador, mas acontece. Os sabotadores podem ser pessoas que desejam o melhor para nós, mas seus medos são maiores que a confiança. O sabotador expressa sentimentos negativos de maneira constante, às vezes de forma inconsciente. Não dá, é impossível. São pessoas que incentivam você a permanecer em sua zona de conforto e, claro, não expressam confiança nas possibilidades que alguém tem. Um sabotador, no fundo, fala de si mesmo e de suas inseguranças. Em algumas ocasiões, sobretudo se forem familiares, é sua forma de expressar carinho, embora não estejam conscientes do preço que estão pagando. Devemos diferenciar um sabotador de alguém que nos diz coisas que não queremos escutar. No fundo, quem nos dá um feedback negativo nos oferece um presente. Temos que discernir o que há por trás de suas dúvidas ou de seus comentários, se é medo ou se é algo que não estamos vendo e que pode nos ser útil para aprender. Existem várias estratégias para reduzir o impacto dos sabotadores. Uma delas é afastar-se deles ou por seus comentários de quarentena. Fueyo explica isso com uma experiência pessoal de quando era adolescente. Gostava de escrever poesia, e um dia fez um experimento com alguns de seus críticos. Passou-lhes uns versos pouco conhecidos do consagrado poeta espanhol Miguel Hernández, dizendo que eram obra dele próprio, e que queria saber a opinião dos conhecidos a respeito. Como imaginava, os comentários foram desoladores. Aquilo lhe permitiu perceber que muitas vezes os sabotadores não criticam uma obra, eles expressam seu medo, seu mal-estar ou seu preconceito, independentemente do que seja. Se tivermos sabotadores em nossa vida, talvez um colega de trabalho, nosso chefe ou algum amigo, é melhor se afastar dele. Se forem familiares ou pessoas que não podemos evitar, então é preciso deixar seus comentários em quarentena ou olhá-los com compaixão. Falam do seu próprio medo. Outra estratégia consiste em compensar o impacto dos sabotadores com incentivadores, pessoas que lhe ajudarão a chegar mais longe graças ao seu otimismo, aos seus conselhos e, inclusive, aos seus feedbacks negativos, que lhe farão crescer mesmo que você não goste de ouvi-los. Estas pessoas enxergam a campeã ou campeão que temos dentro de nós, ressalta Fueyo. Por isso vale a pena cuidar e cultivar o relacionamento, dedicar tempo a essas pessoas e na medida do possível agir de maneira recíproca. Como revela Fueyo, o coletivo é o mais inteligente que o indivíduo, e a osmose social define o que você tem e quem você é como indivíduo. Crescer como pessoas, mas também como profissionais, depende de nossa capacidade de nos afastarmos dos boicotadores, ou olhá-los com compaixão se forem familiares, e de nossa habilidade para alimentar as relações com nossos incentivadores. Giro Neto Cast. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, vinagre por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Giro Neto Cast. Lentes de contato que dão zoom e mudam de foco quando você pisca estão um pouco mais próximas da realidade. Fonte: Gizmodo. Matéria sugerida pelo nosso amigo Daendo. As lentes de contato são uma opção para quem usa óculos que juntam múltiplas prescrições. No entanto, às vezes pode levar mais de um mês para se acostumar a usá-las. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego criaram uma alternativa melhor, um protótipo de lente de contato que pode alternar automaticamente entre focalizar objetos próximos ou distantes, detectando os movimentos dos olhos do usuário. Parece coisa de ficção científica e, por enquanto, meio que é mesmo. Levará anos até que a lente de contato funcione como prometido em um olho humano.
O protótipo só funciona em um equipamento especial usando vários componentes que terão que ser miniaturizados dramaticamente até que um humano possa usá-lo. E os sujeitos do teste não parecem muito confortáveis com uma série de eletrodos colocados ao redor dos olhos. Mas isso demonstra alguns usos fascinantes da tecnologia existente atualmente que poderiam tornar as lentes uma alternativa viável para mais usuários. Há duas partes na nova lente de contato, conforme detalhado no artigo publicado recentemente, intitulado Uma lente suave biomimética controlada por sinal eletrooculográfico, em tradução livre. A primeira é a própria lente, que imita como o olho humano funciona. Em vez de tecido orgânico, ela é feita de camadas de filmes de polímeros elásticos que alteram sua estrutura quando uma corrente elétrica é aplicada. Nesse caso, os fios fornecem eletricidade de uma fonte de energia externa, o que faz com que as camadas se expandam, reduzindo a espessura da lente, ou contraiam, o que tem o efeito oposto. Imagine que uma bola mole fica mais fina à medida que você aperta. Em qualquer um de ambos os comportamentos, o ponto focal da luz que passa pela lente artificial é alterado. Ele aqui define o que, entre as coisas que estão diante dos nossos olhos, estará focado na imagem. A parte mais interessante desta pesquisa, no entanto, é como a lente de contato seria controlada. Em vez de botões que o usuário precisaria pressionar, a lente seria capaz de detectar os sinais eletrooculográficos gerados pelo olho humano. Você pode não perceber, mas há um campo elétrico encontrado nos tecidos que cercam o olho humano e uma diferença de potencial mensurável entre a parte da frente e a parte de trás do olho. Ao colocar eletrodos na pele ao redor do olho, essa diferença pode ser mensurada à medida que o olho se move, permitindo que esses movimentos sejam rastreados e traduzidos em outro lugar. É uma abordagem que já foi usada para permitir que pessoas com movimentos corporais muito limitados controlem e guiem uma cadeira de rodas, mas os pesquisadores acreditam que esses campos elétricos mutáveis também poderiam ser acionados para controlar suas lentes de contato. Olhar para baixo, por exemplo, pode automaticamente fazer com que a lente se concentre em objetos próximos, como as palavras em uma página de um livro, enquanto olhar para cima ajusta automaticamente a lente para focar em um panorama mais distante. A sensibilidade do sistema pode até ser ajustada para detectar várias piscadas de um olho, o que poderia potencialmente mudar a lente para funcionar como uma lente de zoom de uma câmera fotográfica. Ainda será preciso refinar muito esse protótipo até que os usuários de óculos considerem a possibilidade de mudar para uma lente de contato que oferece essa funcionalidade. Poucos de nós estão dispostos a andar por aí com eletrodos presos em todos os nossos rostos, de modo que melhorias consideráveis seriam necessárias para tentar integrar todos os componentes eletrônicos necessários nas próprias lentes. Isso exigirá alguns grandes avanços, e eles vão precisar partir de empresas com muitos recursos para investir em pesquisa e desenvolvimento. Até o Google desistiu de fazer uma lente de contato inteligente para monitorar os níveis de açúcar no sangue. No entanto, se outra empresa conseguir dar um jeito nisso, será que teremos o fim dos óculos? Giro NetoCast. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast.
Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$ 5,00 por mês. apoia.se/netocast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí! Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.